Bom dia, Yara. Bom dia. Obrigado por aceitar o convite, né, nesse podcast do Núcleo de Juristas da Sears. E o objetivo hoje de falar é um pouco de holding, né, e entender até, né, você como da ProMais Gestão, contato todos os dias com clientes e empresas, não só aqui em Rio do Sul, no Alto Vale, mas Florianópolis, Litoral Norte, fora do estado até, né? E a gente sabe que existe um pouco de misticismo, o que é uma holding, o que não é, para que serve, para que não serve. Então, conversar, né, um pouquinho sobre isso aí. Muito bem, obrigado, tá, Éder? Sim, um prazer. Qualquer convite, né, que venha do amigo, enfim, né, e do núcleo aí, a gente está à disposição sempre. Então, sim, talvez para começar, né, Yara, eu queria contextualizar um pouco o que é uma holding, né? Para que serve. Basicamente, uma holding ela é constituída em cima de 3 pilares, né? Um pilar de proteção patrimonial, planejamento sucessório e também planejamento tributário. Perfeito. Né? Então, e já pensando nisso, nós temos uma holding clássica, que é o conceito original de holding, que o que é? É uma empresa não operacional, ou seja, é uma empresa que é sócia de outras empresas. Perfeito. Né? No Brasil, por questão de custos e vários outros aspectos, nós acabamos tendo o que a gente chama de holding mista. Né? Então, ela participa de outras empresas e também ela acaba concentrando, muitas vezes, o acervo imobiliário, digamos assim, da família. Né? Terrenos, casas, apartamentos, assim por diante, vão para dentro de uma holding, então ela acaba ficando mista. Muito bem. Então, assim, às vezes o pessoal pergunta, né, o empresário pergunta, por que uma proteção patrimonial? Não é? Existe, às vezes, um entendimento um tanto equivocado, que os empresários falam em blindagem patrimonial. Né? Eu quero blindar o meu patrimônio. Isso nós temos que tirar esse misticismo. Sim. Não existe um blindar patrimônio. Né? Se eu tenho uma empresa que, ou por um ilícito, ou uma ação trabalhista, uma questão tributária, daqui a pouco eu sou sócio, sou gestor, tenho um passivo que a empresa não conseguiu satisfazer esse passivo, mais dia menos dia vai se chegar no patrimônio desse gestor, desse sócio, e vai chegar nesse patrimônio que está nessa holding também. Perfeito. Né? O que existe, isso sim, é um certo distanciamento do patrimônio desse empresário, do CPF dele, perfeito. Exatamente, né? Dessa responsabilidade. O patrimônio dele está num outro CNPJ, eu tenho uma barreira. Mas essa ideia que às vezes alguns empresários têm erroneamente, que eu tenho uma blindagem... Que eu vou eliminar completamente, o risco, que ninguém chega nesse meu patrimônio, isso não existe. Perfeito. Eu tenho uma camada de proteção. Então... É um caminho mais seguro, talvez, né? Talvez a gente possa até falar algo nesse sentido. Exato, né? Eu tenho esse distanciamento, eu tenho uma camada de proteção. É uma ação trabalhista, por exemplo, né, que qualquer empresário está sujeito, todos nós estamos sujeitos. Enquanto eu discuto essa ação trabalhista, eu posso contratar um seguro para calcionar essa ação, enfim, eu não vou ter o patrimônio do meu CPF bloqueado tão diretamente ou tão rapidamente. Ou tão exposto, né? Exatamente. Vulnerável, digamos assim. Então eu tenho sim uma camada de proteção, mas não tenho essa blindagem, esse afastamento total que às vezes as pessoas acabam equivocadamente entendendo, né? Perfeito. Eu acho que nesse sentido, Éder, eu já gostaria até de trazer um tema, assim, até para você poder explorar, esclarecer e me ajudar também, né? Você citou, né? Eu tenho a ProMais Gestão, mas eu também tenho um outro negócio há 3 anos, né? Que atua justamente na área de governança. Não é, a nossa área não é a jurídica, né? Mas a gente entende a importância dela, né? Boa parte dos nossos clientes na Governmar, então, ela é justamente de estrutura familiar e a gente tem clientes enfim, em algumas outras regiões. Mas falando especificamente aqui do Alto Vale, onde nós tem o maior volume da minha carteira da ProMais Gestão e também tenho clientes da Governmar, a gente está em uma região, eu falava contigo antes, né?
muito desconfiada, talvez, né? Acho que falando de palavras bem simples, assim, desconfia um pouco. A gente não tem essa cultura de pensar em que instrumentos, que ferramentas eu posso buscar nesse sentido, né? Uhum. E talvez muitas empresas que precisariam acabam não recorrendo e que teriam ganhos bastante importantes do ponto de vista tributário até, né? Que talvez num primeiro momento nem é tanto o que se pensa mais em blindar, né? E aí eu tenho outras grandes vantagens, né? E empresas que talvez até nem precisariam, né, de uma estrutura, ou fazem ou acabam fazendo de maneira errada, assim, acabam não estruturando, né, da maneira como poderia, né? E aí, de repente, então, fica essa questão, né? Como a gente explora, como a gente sensibiliza, quais caminhos a gente pode utilizar para que esse empresário ou essa família entenda a importância que tem e o quanto isso a longo prazo, porque talvez o grande problema tá nisso. Pensar muito a curto prazo, sabe, Éden? Faz sentido isso? Sim, faz muito sentido, Yara. Faz muito sentido. Ou seja, no curto prazo, eu não quero gastar, eu vou ter que gastar para abrir uma holding, eu vou ter que gastar isso, vou ter que gastar aquilo, mas não consegue fazer uma leitura do ganho, que é em número, né? A longo prazo, sabe? Assim, esse teu questionamento, essa tua dor, essa tua vivência, ele vai direto nesses pilares. Vamos pensar só na questão tributária sucessória, né? Imagina que o empresário tem uma empresa, ou duas, ou três, Perfeito. E tenha, vamos lá, 10 imóveis, né? E veio a faltar. Isso é fatal, é a condição do ser vivo. E é vivo, inerente né? à condição do ser humano. Exatamente. Né? No inventário, ele vai ter as participações societárias, então são 2 ativos a serem inventariados e mais 10 imóveis. Ele tem 12 ativos a inventariar. Perfeito. Né? Se a gente tem tudo isso no sistema de arranjo de holding, ele tem participação societária em uma empresa. Perfeito. Ele tem um ativo a inventariar. Né? Vamos pensar em imóveis. Se só em termos de escritura a gente tiver um custo aí de R$1.500, R$2.000 por escritura, já estamos falando em mais de 20 mil só de questão burocrática. Né? Enquanto que se eu tenho uma holding, eu tenho um único ativo. Sem contar o imposto efetivo, né? Exatamente. Né? Então, para ficar no exemplo bem básico, mas a holding é muito mais do que isso. Né? A essência dela, a genética dela, ela vem muito nessa questão que tocasse bem, de perpetuação, de longo prazo, né? Porque eu venho de uma geração que os filhos foram criados como sucessores. Perfeito. Mas às vezes o filho não quer ser sucessor, Perfeito. ele só quer ser herdeiro. Ótimo. Né? E aí a holding é perfeita para isso. Por quê? No sistema de holding, imagina uma empresa com 4 sócios. E cada um tem lá os seus 25%, então. E cada sócio tenha mais 2 filhos. O dia que esses sócios faltarem, nós teremos 8 sócios que talvez não tenham nenhuma sinergia entre si, embora os seus pais o tinham, né? Mas os filhos não Podem têm não ter, nós temos nenhuma sinergia. Exatamente. Né? Isso é do ser humano, não tem nada, não tem problema nenhum. Né? E esses 8 filhos são sócios efetivamente do negócio, independente do tamanho do setor e assim por diante. E talvez, por serem sócios, querem sentar numa cadeira que não tenham competência ou até se esforcem, mas não conseguem fazer as entregas. Voltando no que eu falei no começo, que a holding, eu tenho as pessoas físicas se juntam numa empresa e essa empresa é sócia, é a única acionista do negócio operacional em si, né? Esses herdeiros, esses outros sócios, eles estão nessa empresa mãe, digamos, aqui em cima. E não holding. necessariamente na operação. Não na operação. Aqui nós no temos... CNPJ da operação. Exatamente. Então aqui nós já temos algumas separações, digamos assim. Né? Primeiro, eles não têm vínculo, o CPF não tem vínculo nenhum com a operação. Eles são sócios ou acionistas, foram uma SA de uma empresa que é dona de uma operação. Então o CPF não está lá direto. A tomada de decisão, ou as tomadas de decisões, sempre vão ser aqui na holding. Comercial, estratégico, operacional, o que for. Eu vou tomar decisão na holding e vou levar essa decisão
para a empresa operacional. Ou seja, eu nunca vou ter conflito de decisões na empresa operacional. Olha só isso. Eu não vou ter conflito de decisões na empresa operacional. Ah, Éder, mas os 8 divergem, se matam aqui na holding. Sim, mas a partir do momento que a holding tomou uma decisão, essa decisão vai limpa, vai fluida para a empresa operacional. Eu não tenho os ruídos que eventualmente posso ter quando esses 8 hipotéticos acionistas, sócios, estão discutindo o futuro da empresa. Né? Então, e nesses 8, eu posso ter sucessores, efetivamente, e posso ter só herdeiros. Né? E a conversa de sucessor e a conversa de herdeiro é totalmente diferente. Tá bom. Aí eu acho que eu já vou até te adicionar uma outra questão. A gente tem tratado com muita objetividade e de uma maneira muito natural sobre o acordo de sócios, né? Tenho discutido isso em alguns projetos, porque não dá para mais, a gente atua com gestão de pessoas e gestão estratégica, então viabilizando gestão, né, com qualidade, né, dentro dos nossos clientes, independente do tamanho dele. E na Governmar, então, nem se fala, é um assunto, batido, assim, é básico, né, falar de acordo de sócios. Eu estruturando ou indo para um caminho de holding, eu consigo construir a partir da estrutura dela mesmo, né, esse acordo, ou eu ainda é um documento adicional que eu estruturo também? No sentido de justamente começar a definir essas questões, sabe? Quem pode, quais são os critérios ou quais são as condições para que alguém, então, desta estrutura assuma uma posição, né? Enfim, uma posição de gestão, uma posição dentro do CNPJ. Como eu lido com esses 2 instrumentos? Sim, perfeito. E muito boa pergunta, Yara. Primeiro, essas situações não existe receita de bolo. Tá. Né? Hoje, holding às vezes é vendido como receita de bolo. Olha, você integraliza os imóveis, não sei o que, na holding patrimonial e está resolvido. Um aspecto passa por isso, mas não é só isso, não tem receita de bolo. Né? Eu posso ter a holding e prever algumas questões, inclusive via estatuto, via contrato social. Perfeito. Tá? Que dão muito mais força do que um acordo de sócios, né? E algumas outras questões eu posso complementar com acordo de sócios, de acionistas. Né? Um não elimina o outro. Né? Okay. Eu tenho uma holding, não preciso de acordo de sócios. Não. Eu só aumento, na verdade, a clareza. Exatamente. Né? Os caminhos, as diretrizes. Algumas questões estruturantes, por exemplo, eu já deixo no contrato social. Certo. Né? Algumas coisas menores eu resolvo via acordo de sócios. Né? E também o que é menor. Às vezes menor é para um sócio, para o outro é de extrema importância. Também é isso que tem que avaliar. Não é? Porque quando a empresa começa, quando o negócio começa, todo mundo tem boa vontade, todo mundo quer trabalhar, e ao longo de 5, 10, 15, 20 anos tem dificuldades, tem acertos, tem erros. Ou especialmente falando, justamente quando iniciam-se as transições, né, de gerações. Exato. Enfim, né? Né? Então, e às vezes, né, olha só alguns problemas. Você tem um sócio, vamos imaginar uma startup, né? Você tem o sócio com a ideia que tem 18, 19, menos idade até às vezes, e daqui a pouco tem um investidor com 60 anos. Né? O conflito, né? Exatamente. Então, daqui a pouco você tem um sócio e o neto de sócio com mesmas idades e com pensamentos totalmente diferentes. Perfeito. Né? E como que eu trato isso? Então, nessa estrutura de holding, de governança, de perpetuação, eu consigo alguns balizamentos, pelo menos. Né? Resolve todos os problemas do mundo? Não, claro que não. Não é uma bala de prata. Né? Mas eu consigo dar alguns encaminhamentos. Né, para a perpetuação do negócio, que é para isso que interessa, né, o empresário, o empreendedor, ele quer um negócio perpetuado. Né? Esse é o sangue que corre na veia dele. Né? Eu acho que quando eu comecei falando para ti a respeito de uma questão que eu observo, né, assim, e é muito leitura. Não tenho evidência ou estudo científico nenhum. Tem o dia a dia do empresariado, do empreendedor. A gente está semanalmente com clientes, né, nossos, com empresários de todos os segmentos, de todos os tamanhos, né, de empresas. Talvez
Quando a gente fala das principais famílias da nossa região, que conseguiram, né, evoluíram muito ao longo dos últimos anos, algumas das grandes empresas da nossa região já com uma estrutura de governança, já com um conselho implementado, essas principais, talvez grandes famílias e negócios aqui da nossa região, já tem toda essa estruturação, já tem esse caminho, mas a gente tem 95%, 96%, 97% das empresas da nossa região que talvez não se atentaram a isso ainda ou não compreenderam, né? E o que eu percebo em algumas situações, eu não quero generalizar isso, mas o que eu percebo, nós somos uma região, falando especificamente da nossa região, muito voltada a fazer a operação A. Então, assim, a gente, né, pega uma realidade de uma empresa que tem agora 20 anos, né, essa pessoa está com 60, 50 e poucos anos, e ainda está ali focado em em executar, em fazer, né? E talvez até desconheça ou, por falta de entendimento, negligencie a necessidade ou a oportunidade que ele tem de agora, aqui, usar recursos e instrumentos e ferramentas que estão à sua disposição para evitar conflitos familiares depois. Me deparo no dia a dia, e já teve situações, né, de estar aqui com o empresário e questionar ele, olha, ele já me traz uma realidade, um cenário, uma dor, né? Eu tenho 2 filhos e aí eles, né, eu percebo que eles não estão se entendendo e tem um certo conflito, mas é aquela coisa meio velada, né, e vai se mantendo, às vezes por respeito ao pai, às vezes porque é confortável e às vezes porque é cômodo, né? Conveniente, vamos dizer assim. E aqui, nesse momento, ele tem a oportunidade, né, de preservar, né, ou de tentar neutralizar conflitos que evidentemente vão piorar, e aí a gente vai não só comprometer a harmonia familiar, às vezes com situações críticas, graves, que a gente sabe que podem acontecer, mas também essa história de uma empresa de 20 anos, 30, 40, ela corre o risco de simplesmente se acabar. Ela sucumbe, né? Porque ela não suporta esse conflito. E a gente poderia ter evitado isso, né? Exato. Então, toda essa questão de planejamento sucessório que passa por uma holding, ou pode passar, não é só isso, volto a dizer, não é bala de prata, né, Yara? Primeiro, precisa começar por uma percepção do empreendedor, se esses herdeiros e os herdeiros dos sócios, perfeito, não é só os seus, tem os demais. Quando né? É multissocietário, exatamente, né? Quem tem perfil para ser sucessor, quem tem perfil para ser herdeiro, né? E porque as atitudes são personas totalmente diferentes e cada um tem o direito de ser o que escolheu para si, né? Eu não posso exigir de um sucessor que alguém seja meu sucessor se ele não tem essa vocação. Mas eu já escutei de empresários, o dia que eu faltar eles se viram. E isso é muito ruim para o negócio, muito. Né? Porque tu colocasse bem, enquanto o empreendedor está na frente, até por uma questão de respeito e tudo mais, as coisas ficam numa situação tolerável, pelo menos, exatamente. Né? Vida que segue, digamos assim. O dia que esse elo falta, como é que resolve? Né? E eu já tive em mesas de reuniões de netos de fundadores, porque o meu avô, na época, vendeu a espingarda e o outro vendeu o terreno que hoje vale, sabe? E aí resgata algumas coisas que ninguém participou disso. Né? Mas isso tem efeitos ainda hoje, de 40, 50, nós temos várias empresas quase centenárias aqui na nossa região. Perfeito. E esses reflexos vêm para uma mesa de negociação. Né? Então eu preciso ter alinhado isso previamente. Né? E aí eu nem sei o que me dói mais, né? Porque a gente vive e presencia essa realidade, né? A ausência da harmonia familiar, e aí eu tenho uma não qualidade de vida, um conflito que, enfim, talvez vá passar gerações e nunca vai, na verdade, só vai alimentar coisas piores ao invés de resolver. Exato. Mas também é do negócio, né? Do qual, não só às vezes essa família empresária, não é só a questão da história, mas essa família empresária ainda depende ou pode depender, né? Mas os indiretos ali, então, os colaboradores e as suas famílias e os fornecedores e o mercado, e, enfim, todos os stakeholders, né, envolvidos nessa operação. Exato, né? Então, sim, então essa estruturação, e volto a dizer,
pode passar por uma holding, muito provavelmente uma holding é uma boa solução, né? E nós precisamos colocar tudo isso à mesa, né? Então, holding não é o contador que faz sozinho, não é o advogado que faz sozinho, não é o profissional tal que faz sozinho, nós precisamos ter toda essa conversa, essa governança para entender as dores, entender os sentimentos e equalizar tudo isso, porque aqui não entra só números da empresa, entra sentimentos, né? Nós temos o empreendedor, quem começou, meu pai começou, meu avô começou, minha mãe começou, minha tia, enfim, né? E isso tudo vem à tona. E se eu não tiver estruturado, né, nós temos que pensar que cada vez que alguém falta nessa cadeia, vai se multiplicando quem entra. Né? Se eu tenho 2 filhos ou 3, eu faltei, são 2 ou 3 que entram no negócio. O outro sócio tem, imagina, com 5 sócios, cada um tem 3 filhos. No futuro terão 15 pessoas. Né? E aí outras coisas ainda que a gente nem falou aqui, as pessoas casam, as pessoas separam, como é que funciona? Né? Daqui a pouco eu tenho uma nora, eu tenho um genro, ou uma ex-nora, um ex-genro dentro da sociedade, e eles são um estranho hoje. Numa época não foram, mas hoje são, né? E por outro lado, são pais de um neto meu, de uma neta minha. Olha que complicado que é tudo isso, né? Então, se eu tenho essas camadas, não só de proteção patrimonial, como a gente falou antes, mas de distanciamento de gestão ou de deixar muito claro, empresa operacional separação. Tem a sua gestão, a empresa controladora tem a sua gestão, e aqui que estão os seus acionistas, os seus sócios com entendimentos. E aqui que devem ser dirimidas qualquer dessas questões. Exatamente. Se resolve tudo aqui para nós termos uma única comunicação daqui para baixo. Né? Porque imagina um diretor dessa empresa operacional sendo pressionado por essas famílias, por esses herdeiros, por esses sucessores. Fica não vai. Inoperável. Exatamente. Né? Agora, eu olho para cima e digo, lá eu sei que eles têm as diferenças, mas vem uma decisão né? Unânime ou por maioria, não importa. Eu vou respeitar essa decisão que veio de cima, que veio dos detentores do controle societário e vou executar. Né? Então, eu amplio consideravelmente, né, a minha assertividade. Exatamente. Eu deixo o negócio operacional saudável. Né? Eu afasto esses eventuais conflitos do negócio operacional. Resolve lá. Né? E como colocasse, as empresas de sucesso. As empresas de sucesso raramente têm um único negócio. As famílias de sucesso. Né? Eu empreendi num negócio, deu certo, apareceu uma outra oportunidade que é natural, às vezes uma spin-off ou uma oportunidade. Eu tenho 2, 3, 4, 5 negócios operacionais. Eventuais conflitos irradiam para esses 4, 5 negócios operacionais. E viram uma bola de neve. Exatamente. Que eu não dou conta. Né? Se eu tenho essa estrutura de holding lá em cima, eu resolvo tudo lá em cima e os meus negócios operacionais fluem. Então, eu acredito, Éder, que a gente tem tido um movimento. Eu penso que o mercado, ou há um interesse maior do mercado do que já houve em algum momento. Tanto que hoje, ou enfim, em determinados momentos, né, se tratava isso tudo, sei lá, se procurava o escritório, o advogado de confiança, né, aquele que era da família, e começava a se tratar. Hoje existe um nível de especialização, né? A gente tem tido escritórios direcionados, né, ou construindo um direcionamento estratégico específico para gestão patrimonial, enfim, né, ou governança, ou gestão da sucessão e por aí vai, né. Então, eu acho que existe um movimento, existe uma abertura, né, maior. Mas talvez ainda tenha, talvez não, de certeza, ainda temos muito, né, para percorrer, muitos caminhos para percorrer. E uma dor que talvez a gente pudesse explorar é justamente a questão do impacto financeiro. A gente consegue medir, a gente consegue, pelo menos, trazer aqui para a gente ter referência qual seria o impacto a partir do momento que eu venho a ter que fazer um inventário, né? Inventariar. E eu não tenho uma estrutura de holding ainda estruturada e preparada. Qual é a diferença? Qual é o tamanho do impacto? A gente consegue medir, até para se ter quem assistir, enfim, ter essa percepção, esse entendimento? Sim, cara, é perfeito a tua indagação, a tua preocupação. Não, porque o dinheiro, às vezes, quando mexe no bolso, né, pode gerar uma reflexão. Talvez a maneira mais fácil desses pilares que eu comentei no início, de verificar
a razoabilidade, digamos assim, de uma holding ou não, é numa questão de custo sucessório, né? Porque isso, junto com a contabilidade da empresa, com o contador, com a contadora da empresa e um jurídico, a gente consegue mensurar concretamente, não é nem abstrato, olha, se hoje o sócio A, B ou C faltasse, com o acervo patrimonial que existe, o inventário custaria X. Se tivéssemos uma estrutura de holding, esse inventário custaria Y. E esse Y pode ser similar a X, pode ser meio X, pode ser um terço de X, e isso tem que fazer conta de caso a caso. Não existe uma receita, é metade. Não, pode ser que sim, pode ser que não. Né? Pode ser que se economize muito pouco, pode ser que se economize muito dinheiro. Então, fazer uma análise... E na maioria das vezes tem mais a ver com o volume do patrimônio, Éder? Tem mais a ver com o volume do patrimônio ou como está constituído esse patrimônio? São mais CNPJs ou mais imóveis ou investimentos? Exatamente. Como eu falei antes, se eu tenho vários ativos no CPF, cada ativo desse é um item de inventário. Ok. Né? Vai ter um custo. Tem um custo. Tá. Né? Por exemplo, imóveis. Eu preciso fazer a averbação, eu tenho que ter se for um inventário extrajudicial, eu tenho lá no cartório o custo de cada imóvel. Né? Se eu tenho 10, 15 imóveis num CNPJ, nessa estrutura de holding mista, por exemplo, eu tenho um ativo que são as cotas ou as ações da empresa, que responde por tudo isso. Né? E veja só, eu tenho 10 imóveis e 2 herdeiros. Imóveis do mesmo valor, para simplificar, cada um ficaria com 5. Numa estrutura de holding, os 2 herdeiros viram donos de metade cada um da holding, para simplificar, mas os imóveis continuam sendo da holding. Entendi. Né? Eu não tenho um imóvel que é meu, um imóvel que é seu. Né? Os imóveis continuam sendo do CNPJ Holding e a composição societária da holding é que alterou. Bom, então, aí é onde eu, a mais longo prazo, consigo ter cada vez mais vantagem, né? Sim, sem Porque dúvida. justamente esses movimentos de vida, então, casou, divorciou, teve um filho, teve 2 filhos, então, isso tudo vai se encaminhar dentro dessa mesma propósito, desse mesmo fluxo, né? Exato, porque assim, veja só, não tem nada a ver com o negócio do empreendedor. Mas o regime de casamento dos filhos podem significar uma nora, um genro entrar na sociedade ou não. Não é? Ou perda. Para bem ou para mal. Mas pode significar entrar ou não. Pode ser que eu queria que entrasse, mas pelo regime de casamento não entra. E pode ser o inverso, eu queria que não entrasse e vai entrar. Vai dividir, né? tá tudo E coisas que às vezes o empreendedor, o empresário... não tem nem tempo para pensar nisso. Não projeta. Né? Porque ele tem apagar o incêndio do dia, ele precisa deixar o negócio rodando. Né? E aí são profissionais, como advogado, como você, que precisam levar esse conhecimento. Né? E dizer, olha, estás preparado para isso aqui? Estás preocupado com isso? E tem gente, eu já ouvi de empresário, o dia que eu faltar, eles que se virem. Talvez ele vai pagar um preço alto pós-mortem de um negócio que acabe desandando por conta disso. Sim. E talvez não, né? Tem muita gente que se dá muito bem e pega junto e vai. Mas eu, enquanto advogado, né, eu sou pago pelo cliente para pensar no que pode dar errado. No que dá certo, não precisa da gente. Eu acho que, olha, como é associado, né? Tu falou assim, envolver, né? Isso precisa de um envolvimento, um estudo, respeitando a área de conhecimento, né? De cada um. Então, envolve... um empresário, precisa trazer o contador, o advogado. Nós temos um cliente via Governmar em Brasília, é uma empresa, enfim, bastante grande, e justamente todo esse movimento, ele começou dessa forma. Houve, né, uma demanda, família, né, o fundador, a empresa com 60 e poucos anos, né, são 3 filhos, né, a esposa, tinha já um escritório de advocacia, enfim, que acompanha eles há muito tempo. Então, se estabeleceu um comitê, sim, teve um entendimento de que o jurídico vai olhar sobre uma prerrogativa. Isso. A contabilidade precisa garantir a sua outra prerrogativa. A gestão de pessoas. Isso, e a governança, que aí a gente embarca, então, um olhar sobre pessoas, sobre gestão, sobre uma série de outras coisas, né? Trouxe a prerrogativa, então, da governança na ausência, no desconhecimento, então, dessa família a respeito do tema, né? Então, tu estabelece um comitê e você amplia a tua capacidade de ser assertivo
né? E de sustentar as suas estratégias e elas trazerem resultado perpetuando o negócio, enfim, absurdamente ampliada. E é isso. Então é multidisciplinar, sabe, Yara? Não tem receita de bolo que serviu para a empresa A, pode ou não servir para a empresa B, né? Pelos mais variados motivos, né? E não é só extremamente personalizado, exatamente, né? Muito sensível à realidade. Tem dores que são individuais. A gente está falando de pessoas aqui, né? A gente não está falando de vender, a gente está falando de pessoas. É diferente. Então tem que ser multidisciplinar. A longo prazo, a holding, já pensando no encerramento aqui da conversa, o tempo voa, né? É sim uma ferramenta de planejamento sucessório, de redução de custos. A reforma tributária está alterando algumas coisas e a holding pode ajudar a economizar tributos, né? Então, existe uma série de vantagens. E que não serve para todas as empresas também. A gente tem que ter claro isso, né? Eu já tive caso no escritório e disse, olha, holding aqui para ti não faz sentido. Mas eu quero fazer porque eu quero fazer. Ok, a gente faz. Talvez como um modismo, uma tendência, não necessariamente a efetividade. Para o benefício que esse empresário buscava, não estaria trazendo esse benefício para ele. Mas ok, né? Eu não consegui convencê-lo que não precisava, a gente fez. Né? Mas, na maioria das vezes, ela sim traz ganhos financeiros, econômicos, tributários, questão de afastamento, de responsabilidade do patrimônio e muitas coisas até incomensuráveis, como gestão de conflitos, né? O que um conflito vai refletir na empresa. Talvez a gente não consiga nem mensurar isso economicamente hoje. Se acontecer, a gente verifica, se não tivesse acontecido, a empresa estaria ali ainda, né? Mas aí já foi. Então, assim, holding é uma ferramenta, sim, né? A parte que hoje é um pouco de modismo, mas que tem essa preocupação de perpetuação dos negócios, de planejamento sucessório, de proteção patrimonial, né? Então tem essas características e feito corretamente com a multidisciplinaridade que exige, traz todos esses ganhos para o empresário. Perfeito. Posso fazer então uma última questão? Uma última pergunta? Não sei nem se é pergunta, tá? Mas vamos imaginar, eu acho que é um contexto muito comum, tá? Muito comum na nossa região. Então, um negócio constituído a partir de um fundador, né? Que então estruturou também sua família. Então, é esse fundador, mais 2 ou 3 filhos. 1 ou 2 deles atuam diretamente nesse CNPJ, o outro, né? Trabalha numa outra atividade. Vamos imaginar esse exemplo, isso como um case, assim, né? E como também é muito comum na nossa região, talvez até tenha um investimento em uma outra empresa, né? Esse dono entrou em sociedade com um ex-funcionário num outro projeto, do qual os filhos, inclusive, não têm nenhuma participação, e se adquiriram imóveis, então tem terreno, tem um apartamento, cada filho, né, meio que tem aquela ideia assim de ganhou um apartamento, e aí tem imóvel no litoral e tem um sítio, que é o básico. O sonho do Rio Sulense, acho, né? Então, de forma prática, qual o primeiro passo, né, dessa estrutura familiar, então, né? É procurar o advogado, é conversar com o contador, é chamar os dois, é reunir trazer esse conhecimento misto, né? Qual é o primeiro passo? Quais são os primeiros passos aí que ele deve fazer, Éder? Para mim, o primeiro passo é conversar com governança, com contador, com advogado, com um desses 3 stakeholders, né? Só, olha, como é que a minha empresa vai seguir se um dia que eu faltar? Perfeito. Eu tenho que ter essa preocupação. Né? Ótimo. Porque senão a gente está mostrando um serviço nosso. Mas eu entendo que holding não é por aí. Né? Eu preciso ter essa necessidade do empresário, entender que ele precisa, pelo menos um desses 3 pilares, ele ter essa dor, né, ou essa preocupação, e iniciar uma conversa, que pode ser por uma dessas 3 portas. Né? Como eu falei, como não tem receita de bolo, qualquer uma das 3 portas resolve. Chega um empresário no meu escritório, eu quero fazer, tá tudo ok, em harmonia, as crianças pequenas lá, um com 4 anos, um com 5, quer dizer, o conflito lá é por causa do brinquedo, não por causa do negócio. Né? Talvez eu não precise alguém de governança junto, porque tá ok, tá muito claro. Né? E às vezes, não, poxa, já estou com filhos de 30, 40. Tudo depende do contexto. Um é dentista, um é advogado, um está na operação.
só que a esposa do outro profissional liberal quer vir para a operação, entra pela tua porta de governança. Né? Então, a porta que recebe precisa entender um pouco e conversar com as outras. Perfeito. Né? Naturalmente, esse é um caminho, esse tende a ser um caminho. Exato. Né? Se a gente focar na estruturação mais assertiva, mais organizada possível, naturalmente esse movimento ele vai acabar acontecendo. Exato. Né? E óbvio que a gente, nós temos muitos clientes, como você tem também, já de longa data. Né? Conhecendo a operação do cliente, você começa a entender a estrutura, o arranjo familiar, quem não está na operação, nós podemos provocar. O Yara, a gente faz a leitura, né? Já ouviu falar em holding? Holding pode te ajudar nisso, dá uma pensada. Né? Mas não bater na porta e dizer, Yara, eu queria te vender um projeto de fazer holding. Para mim, isso é para mim, pessoalmente, né? Mas isso seria uma subversão do intuito de holding. Né? A demanda tem que vir de quem sente a dor. Né? E como eu falei, tem casos que não se aplica, não precisa. Eu já tive empresário com uma empresa e 2 imóveis querendo fazer holding. Ok, né? Tudo isso que a gente falou é válido para ele também, claro que é válido, mas o motivo que ele queria não se justificava, e fizemos, ok. Né? Muito bem, muito bem. Acho que é isso. Então tá, Yara, mais uma vez, muito obrigado. Sei que a tua agenda é para lá de corrida, um dia tu tá aqui, outro dia tá lá, né? E muito feliz em bater esse papo contigo. Também, também, é com prazer e bastante alegria e muito interesse, né, dentro do tema, é algo que eu estudo, eu acredito muito, então assim, foi uma aula também, tá? Muito obrigada. Obrigado, Yara.